Estudo do texto dissertativo argumentativo, produção textual. Esse estudo que nós estamos fazendo é mais direcionado para a produção textual, redação do Enem. Estrutura de um parágrafo padrão está aqui. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque o texto dissertativo argumentativo exige-se que haja uma organização. A melhor forma de nós organizarmos um texto dissertativo argumentativo é usar esse tipo de estrutura de parágrafo, chamado parágrafo padrão. Vem com o tópico frasal, que é o primeiro período do parágrafo, conhecido como tópico frasal, apresenta a ideia principal do parágrafo. Ele define o tom e estabelece o foco para o restante do parágrafo. Vocês vão ver nesse exemplo que eu coloquei aqui do lado direito de vocês. Desenvolvimento. É o corpo do parágrafo. Contém informações, argumentos e evidências que dão suporte ao tópico frasal. Ou seja, existe uma sequenciação, existe uma progressão semântica do parágrafo. Uma expansão dessa ideia, que inclui exemplos, explicações, citações, estatísticas e outras coisas. Conclusão ou transição. Quando o parágrafo ele está fechando com conclusão, a gente também percebe. Agora, se ele é um parágrafo que vai dar uma sequência para o parágrafo seguinte, vocês vão perceber que existe uma transição suave para o próximo parágrafo. Ele dá uma abertura para isso. Ok? Então, vamos ao exemplo. A saúde mental desempenha um papel significativo na produtividade, satisfação e engajamento dos colaboradores. Esse aqui é o tópico frasal. Qual é a ideia-chave desse tópico frasal? Olha aqui bem embaixo, mais abaixo. Número 1. Tópico frasal são... Quais são as palavras-chave? Saúde mental e colaboradores. Ok? O resultado da saúde mental e do engajamento dos colaboradores, né, vai ter o quê? Produtividade e satisfação. Se eles tiverem uma saúde mental. Vamos perceber se isso realmente é verdadeiro? Há uma progressão dessa ideia? Colaboradores com boa saúde mental tendem a ter melhor que desempenho. Desempenho lembra o quê? Produtividade, maior motivação, satisfação, engajamento, maior capacidade de lidar com o estresse e a pressão do trabalho. Ou seja, o engajamento pode reunir aqui a questão do desempenho, maior motivação, e isso tudo soma da capacidade para as pessoas vencer o estresse e a pressão do trabalho. Se ele tiver uma boa saúde mental. Então, aqui, nesse segundo ponto, aqui no número 2, há o quê? Uma progressão do que foi dito anteriormente. Vamos para o ponto número 3, que é a parte do fechamento do parágrafo. Além disso, promover a saúde mental no local de trabalho também contribui para a retenção de talentos, redução de absentismo, diminuição dos custos associados a problemas de saúde mental não tratados. Se vocês observarem aqui, existe uma retomada do que foi dito no começo. Se os trabalhadores tiverem saúde mental, nesse caso aqui, local de trabalho, lembra os colaboradores, né, na verdade? Se eles tiverem saúde mental, o que vai acontecer? Vai haver bons resultados. Retenção de talentos, redução de absentismo
e diminuição dos custos associados a problemas de saúde. Ou seja, retenção de talentos, provavelmente as pessoas não vão precisar sair do emprego, sair da empresa, né? Ela vai ficar lá, vai contribuir para que essa empresa se desenvolva. Não vai faltar muito e não vai ter gastos com a saúde. Então, a gente percebe aqui no fechamento dos parágrafos a recuperação do que foi dito anteriormente. Ou seja, houve uma progressão do tema principal do parágrafo. E aí nós vamos observar aqui, número 2, bem abaixo, quantas palavras-chave, nós temos colaboradores com boa saúde mental, melhor desempenho, maior, se ele tem uma boa saúde, automaticamente vai ter motivação, vai ter capacidade de lidar com o estresse. E no número 3 aqui, nós temos esse conectivo, que tem a função de acrescentar informações. O que nos apresenta desse resultado? Promover a saúde mental no local de trabalho vai ter somente resultados positivos. Resultados positivos. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero discutir aqui questões de trabalho. Eu só quero mostrar como esse parágrafo está bem elaborado. Ele tem começo, meio e fim. Há uma progressão semântica no parágrafo. Em momento nenhum, uma interrupção, não há nenhum elemento contraditório dentro do parágrafo. Então, é isso que vocês têm que ter a clareza, que o parágrafo padrão ele tem começo, meio e fim. Tem que haver expansão das ideias. Então, voltando aqui para o seu lado esquerdo aqui, que é o número 2, desenvolvimento, o que acontece no desenvolvimento? O corpo do parágrafo contém informações, argumentos, evidências que dão suporte ao tópico frasal. O maior problema também dos alunos é na hora de fazer esse desenvolvimento. O que vocês têm que fazer? Lembrar que eu tenho que retomar o que está dito no começo do tópico frasal e fazer aí a escolha que você vai ter, ou exemplificar, explicar, acrescentar um argumento, aí vai ser a sua escolha. Parágrafo padrão. Vamos ver a definição para recapitularmos o que nós explicamos anteriormente. Definição de parágrafo é uma unidade de texto que consiste em uma ou várias frases relacionadas que compartilham uma ideia principal ou comum. Os parágrafos são usados para dividir e organizar o conteúdo de um texto longo em partes menores. Para Charles, ele conceitua, né, ele dá um conceito que o texto com título, introdução, desenvolvimento e conclusão é um macrotexto. E o parágrafo é o microtexto. Se é um microtexto, qual é a característica do texto? É a unidade de sentido. Qualquer texto ele tem sentido. Então, um parágrafo ele tem sentido. Tem começo, meio, enfim. E as características do parágrafo? Vejamos. É a organização das ideias, informações de maneira lógica e coerente, clareza, ou seja, parágrafos bem estruturados, torna o texto mais claro e fácil de entender. Cada parágrafo se dá uma ênfase numa ideia específica, um ponto de discussão. E também outras características do parágrafo é a transição.
O que seria isso? O parágrafo tem a função de facilitar a transição suave entre tópicos ou ideias diferentes do texto, ou seja, entre um parágrafo e outro, embora trate o mesmo tema, há uma progressão dessa ideia. Então, cada parágrafo vai trazer o mesmo tema com informações novas. E outro aspecto importante é falar sobre a formação do parágrafo. Quando que se começa um novo parágrafo? Sempre que houver uma mudança significativa de tópico ou ideia ou ponto de vista em seu texto. Isso ajuda os leitores a acompanhar a estrutura e o fluxo do seu pensamento. Vale lembrar que a organização do texto em parágrafo é algo até, digamos, não é assim muito antigo. Os textos bem antigos, por exemplo, os textos em grego ou qualquer outras línguas, vocês não vão ver um texto organizado em parágrafo. O texto era tudo junto. O parágrafo, ele veio se desenvolvendo, assim, a organização do texto dessa forma como nós conhecemos hoje. O texto, por exemplo, em prosa, a gente percebe aquele espaçamento do lado esquerdo que marca aquele espaço um pouquinho maior em relação ao texto, é algo bem mais recente. Se não me foge a memória, acho que a partir da Idade Média que eles começam a perceber, né, que fica melhor agrupar ideias, formando pequenos blocos, né, nesse caso, como fosse pequenos ciclos, né, que ao longo do texto eles vão estar relacionados um ao outro, mas cada um com seu agrupamento, que hoje nós conhecemos como parágrafo padrão. Então, a frasal, ideias secundárias e conclusão. Estrutura textual. Essa estrutura textual aqui é dissertativa para o texto dissertativo argumentativo. A estrutura da redação do Enem, né? Que vem no primeiro parágrafo, a introdução, com tema e tese. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês no aspecto em relação ao tipo de parágrafo, como eu começo o meu texto de redação para o Enem. O que vocês precisam ter em mente é saber qual tipo de parágrafo que eu vou escolher para começar o meu texto. Pode ser por divisão, por interrogação, alusão histórica ou definição. Por definição, você vai começar apresentando um conceito que seja central para o tema, ou seja, retoma o texto central e diz o que é. E mais a tese. No parágrafo por divisão, tem o objetivo de separar as ideias e elementos do parágrafo. Onde vai aparecer isso? No parágrafo introdução. Você vai começar apresentando 2 ou mais elementos e vai analisar nos parágrafos seguintes esses elementos apresentados. E vai começar apresentando o tema, já mostrando a divisão e mais a tese. No parágrafo de interrogação, esse é o mais interessante. O parágrafo pode ser iniciado por uma pergunta que vai despertar o interesse do leitor, né? E o interesse da reflexão do leitor em relação ao tema a ser discutido ao longo do texto. E essa pergunta tem que ser respondida nos períodos seguintes. Isso estou falando do parágrafo de introdução. Você faz a pergunta, na sequência, a resposta vem junto com a tese. Então, esse tipo de parágrafo é o melhor que tem, porque a pergunta já te ajuda a encontrar a tese, desde que vocês dominem o assunto e saber do que se trata. A alusão histórica, o autor procura relacionar o tema que vai abordar sobre fatos históricos que vai dar início, o pontapé inicial no seu
texto. Desses parágrafos, eu falei, eu estou mencionando aqui, definição é um parágrafo específico da introdução. Divisão também, interrogação e alusão histórica. A gente vai ver isso com mais detalhe daqui para frente. Agora nós vamos falar sobre o corpo do texto. Parágrafo, desenvolvimento, argumento 1. Parágrafo, desenvolvimento, argumento 2. Que tipo de argumento que vai ter que aparecer? Argumento de autoridade, onde há citação. Quando você faz uma citação, você está mostrando a autoridade em relação ao tema abordado. Citação. Argumento histórico. Isso aqui é fácil, né? Baseado em algo, em fatos passados. Exemplificação. Tomar como exemplo da evidência no seu argumento. Dados estatísticos. Algum fato que exemplifique. Comparação. Vai apresentar elementos que comparam para chegar numa conclusão. Causa e consequência. Apresentar os eventos e depois a consequência. E por analogia. Essa argumentação por analogia nem vou tomar como base para nós discutirmos, porque era um pouquinho mais difícil. Argumentação por problematização. Apresentar um problema e depois para desenvolver o argumento, endereçando, encaminhando para uma conclusão resolutiva, que vai apresentar uma resolução que é possível resolver. Agora vamos aqui tratar do parágrafo de conclusão. Retoma-se a tese e apresenta uma intervenção. Eu coloquei aqui de forma bem detalhada que não há caminho para se perder. A proposta de intervenção deve ser completa e contextualizada. Divide-se em 5 elementos: a agente, a ação, modo e meio, como vai ser feito, Se você propôs uma intervenção, tem que ter o agente, quem é esse agente, que ação vai fazer, qual o modo, finalidade e dar um pequeno detalhamento. Os elementos exigidos são as respostas essenciais para o sentido da proposta. Quem fará? É a prefeitura? É o governo do estado? É o Ministério Público? É o governo federal? O que será feito? Quais ações que terão que ser feitas para a possível solução dos problemas? Nunca pode ser taxativo. Tem que usar elementos de ideia que dão possibilidade, probabilidade de solução, porque quando você propõe uma intervenção, ninguém é dono da verdade. Então, você tem que apresentar de forma tenha bastante cuidado em não ser incisivo, como se fosse o dono da verdade e resolver os problemas, porque a gente não resolve, a gente ajuda a propor uma intervenção para uma possível solução do problema. Como que será feito? De que modo será feito? Isso é um modo e um meio. Você tem que apresentar isso também, tá? Quem fará? O agente. Que será feito a ação. Como será feito? Qual o intuito? Como se pode ajudar? Qual foi o propósito disso no problema, que é a finalidade? E quais são os detalhes importantes para essa ação dar certo? Como serão relacionados? Como com a ajuda ou participação de quem será feito, que é o detalhamento. Bom, retomando de novo, que é muito importante. Um dos parágrafos mais importantes para ser trabalhado na redação dissertativa argumentativa é a introdução. Por quê? A introdução é que determina, entre outras coisas, ou seja, é ela que dá o encaminhamento do desenvolvimento
que é a estrutura básica do texto. A introdução não deve ser vista como simples pretexto decorativo, mas como o primeiro compromisso que o escrevente assume com o restante do desenvolvimento e conclusão. Ou seja, o argumento que você apresentar 1 e 2 depende do tema e a tese que você apresentou. Por isso que o parágrafo de introdução ele tem que ser específico. Ele tem um modelo. Uma introdução segue diversos modelos de parágrafo, que devem ser empregados segundo a finalidade do texto. Por exemplo, para o texto dissertativo argumentativo é muito bom trabalhar com parágrafo por divisão, por citação, por alusão histórica, definição, interrogação. Tipos de parágrafo e como iniciar o texto argumentativo. Existem parágrafos específicos, não há somente esses, há outros, mas vamos trabalhar apenas com esses aqui. Divisão, como falamos anteriormente, supõe presença de 2 ou mais termos que vai ser desenvolvido no texto. De repente, na proposta, tem 2 ou 3 termos que vai servir de base para a proposta da redação. Então, uma maneira muito legal de eu começar o meu texto é trabalhar com o texto por divisão. A gente vai ver exemplos mais na frente. O desenvolvimento desse tipo de introdução se realiza ora por análise dos elementos em conjunto, ora por análise dos elementos de forma separadamente, ou por análise progressiva e comparativa. Citação, aí já diz, né? Você vai citar alguém, a opinião de alguém, que você já sabe muito bem, cita algum autor, e essa tal citação pode corresponder a uma intenção valorizativa ou uma intenção ilustrativa. No primeiro caso, que é o caso da valorizativa, é pela importância do autor da citação, que é de alguma forma ter o reflexo no texto. E o texto se vê alçado posição mais de peso, né? Porque a citação vai dar aquela robustez de autoridade, que é alguém que entende do assunto, e você também entendeu do assunto e teve condições de citar. No segundo caso, ela só está presente por servir de um pontapé inicial de análise do tema. Alusão histórica. Aí já diz, né? Histórica representa um tipo de introdução em que um fato passado se relaciona de algum modo a um fato presente, servindo de ponto de reflexão ou pela semelhança entre eles ou pelas diferenças. Normalmente, o desenvolvimento da alusão histórica se realiza por uma evolução cronológica dos fatos a partir do momento histórico da citação, ora pelos pontos de semelhança, ora por ponto de traços de oposição, ora só como pretexto de comentários no presente. Então, tem que ter muito cuidado ao trabalhar a alusão histórica. Tem que estar muito bem embasado, estudado esse tipo de parágrafo, principalmente pensando na introdução, que é muito bom introduzir com um fato histórico, mas desde que você saiba como trabalhar com ele. A introdução, por definição, precede geralmente os textos científicos, ou seja, remete àquelas definições bem expositivas, né? Se você trabalha com biologia na área das ciências biológicas, você trabalha com muito conceito. Por exemplo, se eu digo que o anfíbio é tipo, né, de animal que vive tanto na água como em terra firme, eu estou dando uma definição. A definição ela é bem característica, ela vem sempre com o verbo ser, de afirmação, aquilo que é compartilhado com todo mundo e todo mundo reconhece como verdadeiro. Então, a introdução, por definição, é uma das melhores, tanto quanto a da citação. E a introdução, por definição, continuando a explicação, desenvolve pela explicitação
dos termos que compõem ou pelas consequências advindas do conhecimento científico. Então, dependendo do tema, você pode escolher um desses tipos de parágrafo de introdução. Todos os parágrafos que eu estou fazendo referência apenas da introdução. A introdução por interrogação supõe um desconhecimento tal, real ou dialético. No caso do desconhecimento real, o desenvolvimento do texto pode apresentar uma resposta direta ou mais de uma resposta. No caso da interrogação puramente retórica, o texto geralmente desenvolve pela análise do motivo da pergunta. Então, até também usando esse tipo de parágrafo de introdução, tem que saber qual vai ser o encaminhamento desse primeiro parágrafo. Aonde que vai aparecer isso? Vai aparecer na tese. Você junta o tó frasal iniciado, agora que nós vamos falar, um tó frasal formado por divisão, ou formado por citação, ou alusão histórica, ou por definição, ou por interrogação, que vai ajudar muito se você souber escolher um desses 4. Parágrafo por definição. Esse parágrafo por definição é o parágrafo introdutório. Um dos tipos de parágrafo que você pode começar a sua redação é definindo alguma coisa. Quando inicia-se geralmente uma constituição científica ou algum aspecto tratado pelo senso crítico. Na sequência desse tó frasal iniciado por definição, formando o parágrafo introdutório da sua redação, logo após que você apresenta o tema se apresenta através de uma definição. Vem a explicação lógica ampla do significado da constituição científica do senso crítico apresentado, e na sequência vem a explicação. E depois, mais para o fechamento do parágrafo, você pode apresentar sua tese. A pena de morte é o grito lacinante da sociedade sem fé, sem esperança. Então, esse aqui é o seu tó frasal, que na realidade é o seu tema. Ela quem? A pena de morte determina que todos os limites foram extrapolados. Aqui eu estou apresentando o quê? Uma sequenciação de exposição da ideia apresentada, tá? Que todos os limites foram extrapolados. É a única possibilidade de manter a convivência social, eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime. Muito bem. A maioria das pessoas às vezes pensa dessa forma. Entretanto, aí o que esse entretanto, se eu colocar esse conectivo, né, que vai contrariar um pouco essa afirmação, eu posso apresentar minha tese. Entretanto, muitos inocentes podem morrer porque, por mais que se elabore um código penal suficiente para proteger os inocentes, sempre inocentes vão morrer. Se a gente parar para pensar, a pena de morte no Brasil já foi instituída. Todos os dias morrem jovens, todas as pessoas morrem por mão de criminosos e nada é feito. Então, se a gente começar a pensar de forma crítica em termos de pena de morte, nós podemos falar muitas coisas em relação a isso. E todo esse argumento que está sendo colocado, eu posso desenvolver no segundo, terceiro e no quarto parágrafo, fazer uma conclusão. Então, o que eu estou tentando mostrar? Que o parágrafo introdutório, ele tem um formato. O formato parágrafo por divisão, ele é muito bom para ser trabalhado, porque dependendo do assunto, você pode suscitar vários elementos do texto
proposto, do tema proposto, né, da redação, do tema proposto, então você vai perceber que é mais fácil você trabalhar com o, no caso, parágrafo por divisão. Então, você vai perceber aqui quando você tem aqui a educação é minuciosa, complexa e demorada. Se você tem uma boa abordagem a respeito da educação, você vai saber que a educação ela tem diferentes fases. Então, se eu penso nessa fase, então, que tal eu fazer então o meu top frasal por divisão? Porque eu penso que tem desde o ensino fundamental 1, que vai da creche, ensino fundamental 1, que vai do primeiro ano ao quinto ano, ensino fundamental 2, do sexto ao nono. Então, eu já sei, que dá para a gente trabalhar com paradivisão, porque tem fases diferentes. Então, ela se divide, né? A educação, se divide em 3 etapas, educação básica, ensino médio e ensino superior. E começa aqui com a palavra apenas, que é um elemento conector, que vai dar uma ênfase específica, né, e de restrição, né, apenas a qualidade constante nessas diferentes fases que constrói, né, chama atenção, né, para a importância, né, da qualidade nessas fases, quer dizer, todas as fases que o ser humano passar pela educação, ela tem que ser de qualidade, para que no futuro tenhamos aí uma pessoa, né, um ser humano maduro capaz de tomar decisões equilibradas e definir com sabedoria do seu destino. Viu que o autor do texto optou por dividir o processo de educação em 3 etapas? Esse é o top frasal por divisão. E dá muito bem para você, dependendo da proposta, usar essa estratégia. Se a proposta dá essa possibilidade, você pode escolher o parágrafo de introdução, começando o parágrafo, né? Aqui há uma afirmação e na sequência aparece o elemento divisor dessa afirmação. Um parágrafo interessante é o tipo de alusão histórica. Quando realiza uma alusão histórica, o autor procura relacionar o tema que vai discorrer sobre os fatos históricos e que vai propor em sua tese. É uma forma bem eficaz para atrair o leitor. Confira a construção do modelo do top frasal, utilizando alusão histórica sobre o tema globalização. Veja bem, a ideia para eu poder discorrer sobre a globalização, para entrar no assunto, eu utilizei aqui, no caso, um fato histórico marcante, que foi a derrubada do Muro de Berlim. Foi o primeiro passo para o fim da Guerra Fria e a unificação da Alemanha. Ou seja, antes da derrubada do Muro de Berlim, ouvia sempre se dizer bloco socialista e bloco capitalista, ou o capitalista ocidental e o socialista do lado oriental. O mundo, então, abre as portas para a globalização, ou seja, o muro caiu, então todo mundo está numa mesma aldeia global. E aqui permite-se, né, a gente acrescentar uma opinião crítica, que nós chamamos de tese,
para esse parágrafo. O mundo abre as portas à globalização definitiva com uma economia acelerada rota de competição. Entretanto, a globalização tem trazido sérias consequências para os países mais pobres. Aí, ou seja, há um pensamento, né, crítico em relação ao fato da globalização trazer competição, mas também traz muitas coisas negativas, como a acentuação da pobreza. Isso aqui eu estou colocando a possibilidade, né, de apresentar aqui um fato histórico, o que você pode fazer para acrescentar uma opinião, porque quando você trabalha com a tese, você vai trabalhar com pensamento crítico que você vai desenvolver nos parágrafos subsequentes, o argumento 1, argumento 2. Por isso estou fazendo essa abordagem. Interrogação. Parágrafo. Também esse é o introdutório, você pode trabalhar com a interrogação. Veja bem, o parágrafo pode ser iniciado com uma pergunta que vai despertar interesse e reflexão do leitor em relação ao tema a ser discutido ao longo do texto. Essa pergunta tem que ser respondida nos períodos seguintes. Quer conhecer a construção autoafrasal utilizando interrogação? Olha este aqui sobre o tema de saúde. Aumentar a carga de impostos vai de fato melhorar a saúde no Brasil? O contribuinte acreditou no sistema por ter cada vez mais dinheiro do bolso nas áreas administradas pelo Estado, por isso o povo se sente lesado. Por isso o povo sente-se lesado. Veja bem, a pergunta exige, né, o tema autoafrasal por uma interrogação. Ele vai exigir aqui uma resposta. Essa resposta vai te ajudar a dar sequenciação no parágrafo e também vai te permitir acrescentar a sua tese. O contribuinte desacreditou do sistema, pois tira cada vez mais dinheiro do bolso, não é retorno nas áreas administradas pelo Estado. Por isso, o povo sente-se lesado. É um parágrafo curto, mas dá para você trabalhar aqui tranquilamente para um desenvolvimento de uma dissertação. Aqui, quando se coloca que o dinheiro do bolso, que tira mais dinheiro do bolso e não vê o retorno, isso aqui todo mundo concorda. Por isso, o povo sente-se lesado. A gente pode colocar mais algum termo, né? O povo sente-se lesado. E cada vez mais gasta-se com altas somas com planos de saúde. Daria uma tese bem legal. Este texto é um texto nota 1000 do Enem. Você pode observar que ele tem 4 parágrafos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo. Quero que vocês prestem atenção no seguinte, que o primeiro parágrafo é o que está mais marcado, marcação de texto. Ele aqui, para mim, a redação do Enem é um dos mais importantes, porque na introdução do texto, é que nós vamos delinear o que vai ser desenvolvido nos parágrafos seguintes. Então, eu vou colocar aqui E para introdução, só vou escrever um pouquinho melhor, para não ficou bem escrito. Aqui. Introdução. Só um momentinho para pegar a caneta.
Então, aqui, introdução para ir, introdução. O segundo, terceiro parágrafo, ele é de desenvolvimento. O último parágrafo de conclusão. Conclusão. Muito bem, temos um texto, então, com começo, meio e fim, com 4 parágrafos. O primeiro parágrafo, vocês vão observar atentamente o tipo de introdução que foi colocado. Como é que eu descubro isso? Pela semântica, pelo conteúdo, que começa historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e o seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezado. Essa parte amarela aqui é a parte inicial, que contextualiza, e aqui a partir na contemporaneidade também remete a tempo. Então, esse parágrafo aqui é um parágrafo de alusão histórica. E no finalzinho em rosa, você percebe, com a introdução do conectivo contudo, já a exposição da tese crítica do autor do texto. Muito bem, então, que tipo de introdução que eu tenho? De alusão histórica. A alusão, vou colocar aqui AL e IS, histórica. Pronto. E o desenvolvimento, eu quero chamar a atenção de vocês que o candidato, não sei se é homem ou se é mulher, quem produziu o texto, ele usou no segundo parágrafo e no terceiro desenvolvimento, que eu grifei em verde aqui, o tipo de argumento é de autoridade. Porque o Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional IPHAN é uma autoridade no assunto mencionado. Então, eu tenho aqui um argumento de autoridade. No terceiro parágrafo, também percebe-se a menção, né, da Constituição Federal, também foi uma busca, né, para discutir o tema, também é um argumento de autoridade. Então, o primeiro texto, nós temos aqui, o segundo parágrafo, argumento, de autoridade. Porque cita aqui, se assegura através do Instituto Patrimônio de História e Artístico Nacional IPHAN. Constituição Federal. Argumento 2, também de autoridade. O autor do texto introduziu essas menções bem no desenvolvimento de cada parágrafo, tanto o argumento 1 como o argumento 2. Inicia-se como, no segundo parágrafo, como sob esse viés, um conectivo que faz a junção com a introdução. Entretanto, dá aqui uma ideia de adversidade, mas usando desses argumentos de autoridade para dar continuidade no tema, que é a questão mencionada aqui, discutida, que é a falta de representatividade do poder eleito para a classe ocasiona a desvalorização das necessidades sociais. De quem que ele está falando? De quem que está mencionando? Só vou entender se eu entendi desde o começo, lá na introdução.
Na introdução está se falando de quem? Historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas, seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezado. E segue apresentando o tema na contemporaneidade, a importância dessa população configura um fator indispensável na compreensão da diversidade étnica do país. Contudo, assim persiste o desafio da valorização dessas comunidades, o que interfere na preservação dos seus saberes, logo urgem a medidas que promovam melhorias nesse cenário. Então, a gente observa no argumento 1 e no argumento 2 a busca para a sustentação do pensamento crítico em relação aos povos indígenas, segundo a proposta da redação do Enem 2022. E você percebe que o argumento 1 inicia-se sobre esse viés, destaca, sobre esse viés, ele destaca, né, o autor destaca, que os povos tradicionais são detentores, né, da pluralidade cultural histórica. Então, lá no começo, mencionou a questão histórica, as tradições, a cultura. Então, há toda uma retomada de uma forma muito elegante, muito concisa e objetiva, e vai vendo aqui o desenvolvimento do texto, que logo na sequência expressa, proporciona a disseminação de uma vasta sabedoria na sociedade. Também retoma o que está escrito na introdução. O que eu quero mostrar aqui com essa pequena análise? Que os dois parágrafos, desenvolvimento, nós temos autoridade, o argumento de autoridade. Uma pela instituição do patrimônio histórico, artístico e IPHAN, e outro pela Constituição Federal. Marquei em verde e amarelo nesses dois parágrafos para vocês observarem como que foi construído o argumento. Eu não vou dar os detalhes, mas vocês podem ler e observar e analisar como que foi construído. Como começa, até marquei aqui no começo do segundo parágrafo sobre esse viés, que é um conectivo, que de alguma forma, de uma forma suave, transitou a última parte do parágrafo de introdução e começa com esse conectivo que deixou o texto bastante interessante. Sobre esse viés ou sobre essa situação, essa circunstância, é válido destacar a fundamentabilidade dos povos tradicionais como detentores de pluralidade histórica e cultural, que proporciona a disseminação de uma vasta sabedoria na sociedade. Nós vemos aqui claramente a exposição do domínio do conhecimento do assunto do escrevente. E para não ficar só nas palavras, nesse sentido, para dar usa o conectivo de continuidade e apresenta então a autoridade, né, nesse assunto é o IPHAN. E segue aí o restante do parágrafo dizendo: dessa forma, sabe-se que a contribuição desses indivíduos para a formação intelectual do corpo social engloba prática de sustentabilidade familiar, inclusive confere a eles uma participação efetiva na economia do país. Assim, evidencia-se a extrema relevância dessas comunidades para a manutenção de conhecimento diferenciado, bem como a evolução da coletividade. Então, a gente percebe que houve uma menção de argumento de autoridade para dar a sustentação no argumento,
na sua mão do IPHAN. E no terceiro parágrafo inicia com uma conjunção adversativa. Houve uma exposição bem positiva das condições dos indígenas, né? Falando sobre a contribuição na formação intelectual do corpo social, das práticas de sustentabilidade, a agricultura familiar. Os indígenas, né, eles conhecem muito da natureza, eles prezam pela preservação, mesmo que eles utilizem a terra para fazer, exploram, né, no sentido de cultivar, plantar, fazer cultivo de produtos para o sustento da família, mas sem fazer agressão ao meio ambiente. E eles colocam aqui um termo inclusive, de inclusão aqui, confere a eles uma participação efetiva na economia do país. Evidencia-se extrema relevância dessas comunidades para a manutenção de conhecimentos diferenciados, bem como a evolução da coletividade. Então, há elementos muito positivos nesse primeiro argumento. Aí, no terceiro parágrafo, vai aparecer o posicionamento crítico do autor. Entretanto, ele vai colocar o que ele pensa a respeito. A falta de representantes políticos eleitos para essa classe ocasionando desvalorização de suas necessidades sociais, que não são atendidas pelos demais legisladores. Ou seja, se olharmos no cenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, quantos índios que são deputados, ou na Câmara dos Vereadores, quantos índios são vereadores, ou no Senado, ou na Câmara Federal, quantos índios que são parlamentares ou são prefeitos, então, ou governador, ou presidente. Ou seja, os índios devem, segundo esse escritor desse texto, participar mais ativamente da política para que eles tenham, venha, a garantir os direitos como pertencente à sociedade brasileira. Aqui, no amarelinho, no terceiro parágrafo, marquei de amarelo, nesse contexto, a Constituição Federal assegura direitos inalienáveis a todos os cidadãos brasileiros, abordando o dever da inclusão dos povos tradicionais nas instituições públicas. Quer dizer, a Constituição Federal garante os direitos aos índios. Desse modo, compreende-se que a existência dos obstáculos para o reconhecimento da importância de população nativa se relaciona à ineficácia da incorporação de representantes que sejam, de fato, interessados na perpetuação de saberes e técnicas ancestrais propagados por esses grupos. Ou seja, retoma mais o que foi dito lá no começo, que falta o quê? Representantes que possam olhar para esse grupo comum. Nós temos muito no Brasil, discute muito há muitos anos sobre a questão do negro na sociedade brasileira, o trabalho escravo que até hoje não se pagou a dívida. Então, muitas políticas públicas para fazer essa compensação. E os povos indígenas como que estão? Então, é muito interessante a forma como foi colocada, está sendo colocada aqui pelo escrevente. Sendo assim, comprova-se a ocorrência de um grave problema no âmbito coletivo, o qual impede a garantia plena dos direitos básicos dessas pessoas. Ou seja, provavelmente se houvesse representantes na Câmara dos Deputados, nas assembleias, nas câmaras dos vereadores, no Senado, principalmente nesses ambientes, poderiam produzir, projeto de lei que pode melhor, ajudar a melhorar e principalmente a preservar
todas as tradições culturais e a preservação da pluralidade histórica dada, porque os índios também, os nativos também, eles fazem parte, contribuíram para o ser brasileiro, né, no nosso sangue, quanto de sangue indígena que não corre. E no final do último parágrafo, que é a conclusão, nós vemos aqui, diante do exposto, denota-se a urgência da proposta. Esse diante do exposto, ele vem com um conectivo de fechamento, de conclusão do texto. Mas o que eu quero chamar a atenção agora não é para os conectivos, mas para a condição da produção do parágrafo. Primeira coisa, para a intervenção. Que esse parágrafo é um parágrafo que retoma o que foi dito no começo, a tese, que foi lá no comecinho. Tem que ser mencionado aqui as questões, né, voltadas para os povos nativos. E também apresentar uma proposta de intervenção. O que será feito, como, de que modo, qual é o meio, qual é a finalidade. Então, vamos ver se conseguimos encontrar aqui. Diante do exposto, denota-se melhor a urgência de proposta governamentais que alterem esse quadro. Que quadro? É o que foi apresentado desde o começo. Historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram as suas tradições suprimidas. O que mais? Seu conhecimento menosprezado. Agora, atualmente, na contemporaneidade, a importância dessas populações configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do nosso país. Contudo, persistem desafios à valorização dessas comunidades. Então, nós vamos ver aqui o que foi colocado. Quando foi colocado lá na tese, contudo ainda persistem desafios, nós vemos aqui uma exigência de uma proposta. Se há desafios, há problema para ser resolvido. Então, na primeira frase da conclusão, já começa a desenhar a proposta. Portanto, cabe ao Estado. Gostaria de mencionar que esse portanto aqui, ele não fica bem porque não pode. Infelizmente, acho que alguém que corrigiu não notou isso. Portanto, e diante do exposto, são dois conectivos de conclusão. Então, o que eu acho que ficaria legal se colocasse assim, né? Certamente, no lugar de, portanto, poder colocar certamente, cabe ao Estado, cuja função principal é a proteção dos direitos dos seus cidadãos. O certamente vai dar uma ideia de certeza, porque certamente eles têm que fazer isso, porque a Constituição já diz isso. Então, esse portanto aí não está certo não, tá? Eu acho que quem corrigiu não percebeu isso. Que não pode ter dois conectores no mesmo parágrafo. Dois conectores de conclusão no mesmo parágrafo, principalmente no final do texto, que é já parágrafo de conclusão mesmo. Aqui nós temos a implantação de mudança do sistema eleitoral. Seria, quem que vai ser o agente para a mudança? É o Estado. Já temos aqui o agente. O que será feito? O que pode mudar a situação? O que pode ser feito como ação? A implantação de mudança do sistema eleitoral. Qual meio? Criação de cotas rígida para eleição de políticos oriundos de localidades nativas.
que são os povos tradicionais. Qual outro aspecto? Finalidade. Qual a finalidade dessa proposta? Tal reestruturação, ou seja, dessa implantação, dessas mudanças no sistema eleitoral, tem como finalidade o quê? Terá como finalidade a valorização dos povos tradicionais. E aqui há um detalhamento para concluir, para fechar a conclusão. Aqui na redação do Enem, retomo de novo. Desafios para a valorização da comunidade tradicionais. O parágrafo de introdução é de alusão histórica. Você percebe que o tema é o assunto proposto para a discussão e possui uma característica mais abrangente, pois é visto de maneira global. E a tese nada mais é do que a ideia central da redação, ele é o ponto de vista da opinião do candidato sobre o tema, o problema apresentado na redação. Então, dá para ver claramente, né, que a tese estrutura toda a argumentação que será sustentada ao longo do texto, que torna, indispensável no formato da redação dissertativa e argumentativa exigido no Enem. Então, a tese, vocês vão perceber a tese onde, a partir do momento que ele começa dizendo contudo, ainda persiste desafios à valorização dessa comunidade que interfere na preservação dos seus saberes, logo urge medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. É a partir dessa problemática é que vocês perceberam, se vocês tiverem alguma dúvida, volta na parte anterior que nós explicamos, que eu expliquei, que a tese, ela aparece claramente quando a pessoa que escreveu o texto, o escrevente, começa com contudo. Então, não confundir com a estrutura do parágrafo padrão com a parte da tese, tá bom? E aí temos mais. Tese é o que comumente chamamos de opinião, ponto de vista, posicionamento crítico. Ela é a parte fundamental para a existência de um texto argumentativo. Um texto argumentativo será um texto bom se não apresentar uma tese? Se não apresentar uma tese, vai ser bom? Não vai. Se um texto argumentativo não tiver uma tese, esse texto não terá sua função cumprida, uma vez que o autor não apresentará sua intenção, posicionamento em relação ao que foi apresentado. Então, por isso que eu chamei muita atenção de vocês. O segredo da redação é o primeiro parágrafo. Por que o primeiro parágrafo? Justamente por causa da tese que aparece no primeiro parágrafo. Se você deixar a sua tese clara, automaticamente os pensamentos, né, os argumentos, ele vai se acomodando e desenvolve com mais facilidade. Mas se você não apresentar não escolher um tipo de parágrafo para você introduzir a tese nele, não tem como fazer uma boa redação. Então, o segredo é escolher um tipo de parágrafo de introdução, escolher entre aquele que for mais adequado, seja por definição, divisão, interrogação ou alusão histórica. Nesse caso é por alusão histórica. É claro, né, começa com historicamente, ver elementos históricos no parágrafo. E ele é dividido com o parágrafo padrão, começo, meio e fim. E a tese é muito claro, apresentada pelo autor do texto, que na tese traz a ideia da problemática, que ao longo do texto é colocado. No segundo parágrafo, os pontos positivos em relação aos povos nativos, e aí no terceiro aparece a problemática em relação da falta de representatividade política dos nativos brasileiros, seja na Câmara dos Deputados, no Senado, seja na Assembleia Legislativa dos Estados ou Câmara
os vereadores nas cidades. Não vou ater muito em explicações a respeito da proposta de redação, coloquei essa proposta. Se vocês quiserem desenvolver, temos aqui o texto 1, segue a parte ainda do texto 1 aqui, vem o texto 2, aí vocês dão uma lida, se vocês quiserem tomar como base para desenvolver uma redação, façam isso, por favor, que está valendo nota do quarto trimestre. O texto 3, que faz parte da proposta da redação. E aqui temos a webgrafia das fontes, né, de onde eu tirei o desenvolvimento desse estudo. Para que vocês tenham aí uma certa orientação na produção de um texto dissertativo argumentativo. Bom trabalho, todo esse esforço que eu fiz é para que vocês tenham uma orientação. Como vou escrever meu texto? O que é importante na redação? Uma das partes chaves da redação é a introdução. Como vou fazer minha introdução? Pensando sempre no tipo de parágrafo. Qual tipo de parágrafo vou escolher? Aí fica mais fácil para você acomodar a apresentação do tema e também desenvolvimento da sua tese. E bom trabalho. E essa proposta está valendo, né? Essa proposta de redação valendo 0 a 10.